começar a oficina primeiro falando um pouco do funcionamento da WebConf. Tá? Bem, aqui tem um print da tela. Vocês notem que bem à esquerda tem o bate-papo público, tá? Que se vocês olharem bem para a esquerda, lá em cima, atualmente ali tem 13 mensagens, está aparecendo no meu, tá? Ali vocês podem escrever, mas peço que coloquem só dúvidas e comentários relativos à oficina. Também, logo abaixo do bate-papo, a gente tem as notas compartilhadas. Nessas notas compartilhadas, a gente pede que vocês escrevam o nome completo e a idade para que a gente possa confeccionar os certificados. Logo abaixo, também à esquerda, tem as iniciais de vocês, né? E um nome de usuário que vocês entraram na página, na sala. Se vocês clicarem em cima da bolinha, com o botão esquerdo, vocês têm como ver a mudança de status, tá? Então, vocês podem colocar, se vocês estão com alguma dúvida, a mãozinha, né? Feliz, confuso e assim por diante. com o botão esquerdo, esses dias eu tô tentando direito. Isso, com o botão esquerdo, tá? Aqui, logo abaixo da imagem, tem o microfone, tá? Que a gente pede para vocês deixarem desligados, tá? Só ligarem se forem solicitados. E logo do lado, assim, pula uma, tem a câmera, tá? Que também, por favor, deixem desligadas e só liguem quando solicitado. Bem, então aqui, por favor, desativem o microfone e a câmera. Tá? E eu passo a palavra, então, para o Maurício de Paula, que vai ser o nosso oficineiro. Ok. Vamos iniciar, então. Bom, então, a oficina de hoje é Desenhando com Scratch. Mais adiante, eu vou comentar o que significa o Scratch, para que serve o Scratch. Mas a ideia é justamente trazer um pouquinho de tecnologia agregada junto com o propósito das oficinas, que é justamente a geometria. Bom, então, num primeiro momento, assim, quando a gente começou a pensar nas oficinas para esse momento, né, da pandemia e etc., né, a ideia era trazer a geometria e trazer um pouco da tecnologia em conjunto. Então, bom, como é que a gente vai poder agregar essas duas coisas? Então, a gente ficou pensando em como poderia até construir essa oficina, porque o legal, o ideal seria a gente estar em um laboratório, mas foi feito aqui uma adaptação para que a gente pudesse trabalhar de forma remota. Tá? Então, eu espero que vocês curtam a oficina e vamos seguir adiante. Bom, a professora Lisandra enviou para vocês um vídeo em que eu havia gravado para montar um gabarito, né? Então, eu fiquei pensando assim, bom, seria interessante a gente já ter um pequeno gabarito para poder realizar as primeiras construções geométricas no papel e depois a gente poder utilizar a tecnologia. Eu vou fazer só uma pergunta, tá, para vocês. Não precisa responder no chat, na verdade vai aparecer um botão para vocês e eu quero que vocês respondam sim ou não. Vocês já fizeram o gabarito, né? Eu tenho o meu gabarito aqui, foi que eu gravei o vídeo, né? Então, vamos só esperar o pessoal responder o questionário,
tá? Tem um botãozinho que deve aparecer ou no celular de vocês, ou no computador. Então, o pessoal está respondendo aí no questionário, tá? É um botãozinho de sim ou não. Então, para quem já fez o gabarito, ok. Senão, a gente vai ter que aguardar um momento para o pessoal que ainda não fez o gabarito para poder confeccionar. Mas qual é a ideia do gabarito enquanto o pessoal ainda está votando ali, está entrando, inclusive, na nossa conversa? Bom, então, para quem respondeu lá no chat, por favor, responda pelo botão. A ideia, então, era ter um pedaço, né? Ter um pedaço de papelão, desenhar um quadrado nesse papelão. Eu fiz um papelão, fiz um quadrado de 3 por 3 centímetros, e para a gente poder conversar agora sobre ele. Ok? Bom, vamos só ver como é que ficou a nossa enquete. Bom, a enquete está publicada ali, a gente já pode observar que 9 fizeram o gabarito e 11 não. Bom, como é que a gente vai proceder então? Então, por favor, pessoal, tentem fazer esse gabarito agora. Eu vou só eu vou compartilhar o vídeo, eu já deixei previamente gravado para que não tenha nenhum problema de cair, né? Então, esse aqui é o início do vídeo que eu começo com os materiais. Aqui eu estou falando sobre os materiais que eu peguei. Eu peguei uma tampa de pote de sorvete, peguei uma tampa de pote de margarina. Então, para quem está com material, bom, então aqui, pessoal, eu peguei um pedaço de papelão, onde eu já vou fazer o meu quadrado. O vídeo está passando para vocês aí na tela, né? O lado do meu quadrado é 3 centímetros, que eu marquei. Uma observação só que eu fiz no vídeo, né? Para quem já assistiu, ou para quem não assistiu, está vindo pela primeira vez, não precisa ter o esquadro, tá? Essa primeira etapa da nossa oficina, ela é mais conceitual para entendimento de como é que funciona o Scratch depois. Mas eu quis fazer essa construção geométrica para poder aliar outros conceitos durante a nossa oficina. Então, claro, eu peguei uma régua, um esquadro ali, mas também não estou me detendo a muitos detalhes para ver se os ângulos são 90 graus, mas a ideia é ter um quadrado, ter esse gabarito perfurado para que a gente possa usar daqui a pouquinho aí.
Bom, então está ali o quadrado desenhado. O que é interessante, né? Pegar uma tesoura ou até mesmo um estilete. Eu acabei utilizando um estilete para poder abrir esse buraco ali no meu papelão. Aqui eu só estou acelerando um pouco o vídeo, tá? Só é o processo de recortar o papelão. A Gisele ali já fez, ok? Não tem problema ser 4 centímetros. A ideia é ter esse quadrado no papelão. Agora eu só estou tirando as rebarbas ali do papelão, porque quando a gente passa depois a caneta para desenhar o quadrado, às vezes fica Bom, agora só estou testando o gabarito. Para finalizar, eu ainda coloquei um pedacinho de fita crepe, até mesmo durex, ó, nesse aqui, ó. Só na hora de passar a ponta da caneta não ficar muito tremido, né? Foi só isso que eu acabei fazendo. Eu acredito que todos devam ter conseguido fazer. Ó, o Wagner também já finalizou. Só estou colocando as fitas crepes ali que eu coloquei, né? É o mesmo que eu tenho na minha mão aqui. Ok. Eu só vou iniciar uma outra pergunta aqui na enquete. Responda sim quem já terminou, então, a construção do nosso gabarito. O pessoal já está respondendo ali. Daqui a pouco eu já publico o resultado da nossa enquete. Ok. Ainda tem um que está finalizando. Tem uma pessoa que está finalizando. Ok. Já temos 18 que concluíram. 19. Isso é legal, essas enquetes, pessoal, porque vai nos ajudar bastante a não deixar o nosso chat poluído. Isso vai ajudar a gente a ter uma dinâmica um pouco melhor para poder nos ajudar até a tirar alguma dúvida de vocês durante as nossas oficinas. Tá bem? Tá, eu vou publicar aqui a nossa enquete, vamos passar para a próxima etapa. Tá? Até porque a gente tem bastante coisinha legal para poder trabalhar ainda. Bom, o que eu quero fazer a partir desse momento, então? Tá, então, por enquanto tem uma pessoa que não tinha finalizado, mas a gente deve estar quase finalizando. A próxima etapa desse gabarito é justamente fazer isso aqui, ó. Pega um dos lados do quadrado de vocês e marca um ponto, ó. Eu estou colocando aqui na tela para vocês, ó. Eu botei um pontinho vermelho no lado do meu papelão, ó. É o mesmo que eu estou aqui segurando na mão, aqui na minha câmera. E depois eu peguei uma caneta e desenhei aqui uma flecha passando pelo lado do meu papelão, tá? Então isso é uma coisa que vocês têm que fazer para a gente poder conversar sobre outras coisas ali.
Aí depois testar o gabarito, só pegar uma folha de papel, fazer o contorno por dentro, e é isso aí, certo? Então, fazer, marcar esse ponto bem em um dos vértices aqui do nosso gabarito, e depois traçar uma flecha aqui, uma seta, no lado aqui do nosso papelão. É só para a gente ter uma certa orientação quando a gente for fazer a nossa primeira construção geométrica. Bom, eu vou seguir adiante, então. Eu acho que agora está todo mundo no mesmo ritmo. Ok? O pessoal finalizou. Vou só passar para a próxima transparência aqui. Tá? Ok. Bom, qual vai ser o primeiro desenho que a gente vai realizar? Tá? O primeiro desenho que a gente vai realizar vai ser utilizando, pegar uma folha de papel, é esse primeiro ponto que está aqui. A primeira etapa que a gente vai fazer é justamente essa aqui, isso aqui é botar aqui número 1, tá? Primeira coisa que tem que fazer, número 1. Eu vou pegar uma folha de papel e vou desenhar duas retas, e essas retas vão acabar se interseccionando, tá bem? Então vamos fazer primeiro numa folha, pode ser uma folha de caderno. Nesse exemplo aqui onde eu estou passando, o ponteiro da minha caneta era uma folha A4, tá? Mas a ideia é só ter o meu, essas duas retas aqui se interseccionando. O ideal é que esse ângulo entre as minhas retas fosse 90 graus, né? Mas se não tiver, tá? Algumas coisas que a gente teria, se for 90 graus, melhor ainda. Mas é só para a gente poder entender algo mais conceitual, tá? Então, etapa número 1, pegar uma folha e desenhar essas duas retas que se interseccionam. Marque um pontinho vermelho também nessa reta aqui. Então, marque um pontinho vermelho aqui na intersecção das duas retas. Certo? Bom, marque um ponto de intersecção que é o item 2 aqui, tá? Então, item 1 era traçar as duas retas perpendiculares. O item 2 aqui, né? Marcar o pontinho de intersecção. Tá aqui o pontinho 2. Bom, qual é a próxima etapa? A próxima etapa é alinhar esse ponto aqui, ó. Esse ponto do meu gabarito, por isso que eu pedi para marcar o gabarito, alinhar esse ponto com esse ponto que está aqui. Então, a gente vai acabar sobrepondo esse ponto do gabarito com esse ponto aqui da nossa folha, etapa número 3. E o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar uma caneta, aí eu venho para a parte de execução da nossa oficina, né? Pode ser uma coisa bem boba, que muitos podem estar pensando, mas é bem interessante isso que a gente vai fazer daqui para frente. Então, a gente vai pegar uma caneta, que está aqui esse bloquinho aqui em verde, e a gente vai repetir 4 vezes o quê? O que está em azul. Eu vou mover a minha caneta, tá? E depois eu vou girar ela 90 graus. Antes que vocês façam, nessa imagem aqui, ó, que eu estou marcando aqui, ó, o que eu fiz, né? Eu até não pedi para ninguém fazer isso aqui. Eu peguei um pedaço de plástico, daquela tampa de pote de margarina, e peguei uma caneta e desenhei uma flecha aqui, tá bem? Bom, por que eu fiz isso? Tá? Só me dê um segundinho que eu vou pegar um outro vídeo que eu quero compartilhar com vocês. Por que eu estou gravando e não estou fazendo ao vivo, né? Como a gente está com vários problemas de falta de conexão, está caindo a conexão, eu preferi deixar esse vídeo já previamente gravado, até para que vocês possam olhar depois essas construções e acompanhar o que eu estou falando, tá? Então agora vai... Olha só que legal isso aqui. Tá, peguei meu gabarito, pegando meu ponto vermelho, o meu ponto de intersecção das minhas retas, tá? Agora eu estou trocando a minha caneta, ó, estou alinhando ali, ó, fazendo um ajuste do meu gabarito com a minha folha 4. Vou pegar aquela minha caneta onde eu coloquei essa ponta de plástico ali, ó, um retângulo de plástico com uma setinha, e vou deixar a setinha na mesma direção e sentido, olha ali, e vou andar para frente, ó. O que eu vou fazer depois? Estou girando 90 graus para a direita e vou andar para frente também. Isso é a segunda vez. Giro 90 graus de novo e ando para baixo. Ó. Só vou trocar a mão.
giro à direita, né, ou seja, 90 graus, e ando novamente até o ponto de origem. E, por fim, giro 90 graus para cima. É isso que a gente tem que fazer. É claro que vocês em casa não precisam fazer totalmente detalhado conforme eu fiz ali no meu vídeo, tá? Mas a ideia é fazer o quê? Fazer um quadrado, que é justamente esse quadrado que aparece aqui no canto inferior direito da folha de vocês. Por que a gente está fazendo isso, né? Porque o detalhe, o que eu quero trabalhar com vocês, e é por isso que é legal trabalhar a parte de geometria com a parte de tecnologia, essa parte aqui, ó, a execução. Então, perceba que eu tenho 3 bloquinhos aqui. Eu tenho um bloquinho verde, eu tenho um bloquinho que está numa cor alaranjada, e tenho 2 bloquinhos que estão em azul. Qual foi a primeira coisa, né? Eu estou descrevendo as etapas que eu vou utilizar para construir esse meu quadrado. Então, peguei a caneta, é a primeira coisa. Depois, né? Qual é a próxima etapa? Bom, a próxima etapa, né? Vou botar só um ok aqui. Peguei a caneta. Qual foi a próxima etapa? Eu vou repetir 4 vezes. O que eu vou repetir 4 vezes? Percebam que tem aqui, ó, um braço desse meu processo de repetição. Eu vou mover para frente a minha caneta. É o que estava acontecendo no vídeo. Quando eu chegava lá no meu outro vértice, ó, que eu estou marcando aqui na tela, ó, esse aqui, o que eu fazia? Eu girava 90 graus, né? Esse girar 90 graus é no sentido horário. Então, eu observava que a minha caneta ficava com a setinha virada para cá. E aí, quando terminava esse bloquinho, o que vai fazer? Eu já fiz uma vez. Então, eu volto para cá de novo e vou mover para frente a caneta. Aí, a minha caneta se movia para cá, tá? Ela se movia para cá. O que acontece depois? Giro 90 graus, ela vai ficar apontando aqui para baixo, volto aqui para cima, nesse procedimento, e traço novamente a outra aresta do meu quadrado. Quando eu estou nessa outra aresta, eu giro 90 graus, vou ficar apontando para cá, traço novamente a aresta do meu quadrado e chego no meu ponto de origem. E para finalizar, eu giro 90 graus e fico apontando para cima. Então, o que a gente fez agora? Fizemos um quadrado, tá? Pode parecer bobo assim, mas eu quero que a gente trabalhe justamente essa ideia de execução, isso que está nessa transparência aqui. Ok? Eu vou seguir adiante. Eu vou só transferir... Vou só passar a próxima transparência aqui. Então, eu vou passar para um desenho chamado desenho número 2. O que eu fiz, né? Nessa primeira parte que está aqui, nesse lado esquerdo da minha transparência, eu tracei as 2 retas perpendiculares, né, que está aqui. Depois eu marquei o ponto de intersecção, só estou recapitulando o que nós fizemos agora há pouco. Eu estou alinhando o ponto do gabarito com o ponto das retas, e depois eu pego aquela minha caneta e coloco aqui. Bom, qual é a ideia, né? Eu trouxe aqui no canto superior direito esse bloco aqui, ó. Se eu repetir 4 vezes, mova para frente a caneta e girar 90 graus, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer que eu vou executar esse bloco aqui, tá? Me acompanha aqui. Então, eu vou andar a primeira vez, ó, tá? Primeira vez, tá? Primeira vez. Vou mover para frente a caneta, ok? Então, eu estou aqui, ó. Estou bem aqui. Qual é a próxima etapa? Eu vou girar 90 graus no sentido horário. Então, vou girar para cá, para a direita, né? Vou ficar para cá. Vou voltar agora aqui para cima. Então, agora eu vou fazer o quê? A segunda vez. Vou mover para frente a caneta. Movi a caneta para frente. Qual é a próxima etapa? Girar 90 graus. Quando eu girar 90 graus, vai ficar apontando para baixo. Então, vou voltar novamente para cá. Terceira vez, o que vai acontecer? Vou traçar de novo o meu quadrado para baixo e vou girar 90 graus. Girei 90 graus, vai ficar apontado para cá. Volto aqui para cima e eu vou executar a 4ª e última vez. Então, eu vou traçar aqui. É claro que o lado do meu quadrado não ficou bem reto, tá? Estou fazendo aqui a mão livre. Mas a ideia era essa aí. Movi para cá e para finalizar, né, tem que girar 90 graus. E girei 90 graus, ele ficou com a setinha na mesma posição que a seta original da minha caneta.
Bom, se a gente observar esse desenho que está aqui, eu fiz 4 quadrados. Eu tenho um primeiro quadrado, uma cor aqui, tá? Vou botar uma outra cor. Esse aqui é o meu quadrado número 1. Perceba que eu tenho um quadrado número 2, um quadrado número 3 e um quadrado número 4. Bom, a pergunta e o que a gente vai conversar agora é como é que eu faço para aproveitar esse bloco aqui que eu trouxe do desenho 1 para desenhar 4 quadrados. Então, eu teria que copiar esse meu bloco aqui para baixo e repetir 4 vezes. Então, o que eu percebo? Se eu repetir, né? Só um minuto. Se eu repetir 4 vezes esse bloco aqui, eu vou desenhar 4 quadrados. O que vai ficar faltando, e é uma coisa que a gente tem que conversar agora, é que quando eu fiz a primeira vez isso, né, o meu quadrado ficou, a minha ponta ficou apontado para cima aqui. O que teria faltando para poder desenhar o segundo quadrado? Faltaria girar 90 graus, ou seja, eu teria que girar no sentido horário 90 graus. Se eu girar 90 graus depois que executar esse bloco do quadrado, a setinha da minha caneta vai ficar apontando aqui para esse lado. Então, se eu repetir esse bloco aqui 4 vezes, vai acontecer o quê? Eu vou vir para cá, certo? Eu vou girar para o lado, giro o gabarito, né? A Miriam está colocando ali, giro o gabarito, né? Desço para baixo, ok? Depois, giro mais 90 graus, traço para cá, chego aqui e desenho novamente para cá, tá? Bom, qual é o detalhe aqui? O detalhe é que quando eu finalizar de desenhar esse segundo quadrado, a minha seta está para cá. Por que eu estou repetindo vezes? Porque se eu girar novamente 90 graus, o que vai acabar acontecendo? A minha seta vai ficar para baixo aqui. O que eu vou fazer? Giro novamente o meu gabarito, conforme a Miriam colocou ali no chat. Se eu girar meu gabarito novamente e repetir outra vez esse bloquinho aqui do quadrado, eu vou fazer isso aqui, desenhar o meu quadrado aqui na cor rosa, lilás, e vai ficar apontando para cá. A última vez que eu vou fazer isso é girar mais uma vez o meu gabarito e a minha seta vai ficar apontando para o outro lado, que vai ser justamente, vou pegar uma outra cor aqui, para esse lado aqui. Novamente, a quarta e última vez que eu executar esse bloco, eu vou estar desenhando o meu quadrado número 4. Tá? Peguei uma espessura de linha aqui um pouco mais larga, tá? E, por fim, eu tenho aqui a seta do meu... A seta da minha caneta vai ficar apontando para cá. E é claro que a última vez que ele girar, ele vai ficar apontando para cima. Então, esse procedimento que a gente fez aqui, eu vou girar o meu gabarito 4 vezes e vou repetir esses passos que estão aqui apresentados. Bom, com isso, o que eu vou querer fazer nesse próximo momento? Eu vou só apagar aqui, eu vou colocar a figura, essa figura aqui. Essa figura aqui, ela traduz melhor o que eu estava conversando, que eu vou fazer esses giros aqui, no sentido horário, de 90 em 90 graus. Então, desenhei o meu quadrado, girei o gabarito 90 graus. Né? A minha setinha vai ficar apontada para cá. Ó. Então, eu botei essas 4 setas que é onde o meu gabarito vai estar. Então, desenhei o segundo quadrado. Vou desenhar o primeiro ali, tá? Só para não... Então, desenhei o primeiro. Desenhei o primeiro. Tá? Girei o gabarito. Agora o meu gabarito está virado. Então, agora eu vou desenhar o segundo quadrado.
Desenhei o meu segundo quadrado. O que eu vou fazer novamente? Vou girar o meu gabarito mais uma vez. Girei o gabarito mais 90 graus. E, em resumo, foi isso que eu fiz. Tá? Faço novamente um outro desenho. Não ficou legal isso aqui. Tá? Bom, giro mais uma vez o meu gabarito. Mais 90 graus. E vou desenhar o quarto e último quadrado. Tá? E, por fim, o processo ele é executado 4 vezes. Então, eu vou girar meu gabarito mais essa última vez aqui. E termino de desenhar esse meu quadrado. Tá, vocês podem ir fazendo na folha de papel de vocês. Eu sei que é um pouco cansativo, tá? Mas eu acho que a ideia principal é essa. Esse procedimento de ficar repetindo esse bloco de desenhar o quadrado é o que vocês têm que ter em mente. É disso que a gente vai precisar montar esse raciocínio lógico para poder trabalhar um pouquinho com o Scratch. Bom, então... Em resumo, os bloquinhos, ou seja, a linha de raciocínio que nós utilizamos para poder desenhar esses 4 quadrados são esse aqui. Eu peguei a caneta e eu vou repetir 4 vezes o quê? Lembrem que esse bloco aqui, ó, é justamente o bloco do... Só um minutinho, Maurício, que parece que trancou tudo aqui. Eu vi que a Lara Isso. A Lara botou aqui no chat que havia trancado. Não voltou. Ela não voltou. Márcia, que tu está me escutando? Tu Tô estás te escutando. A A Vivi já Vivi e a Bianca disseram que está normal. Eu acabei de desenhar uma flecha do bloco de quadrado para esse bloco que está aqui embaixo. A Ana disse que está normal. Feito. Eu acho que dá para continuar, então. Eu vou continuando aqui, tá? Já são 6h06, acho que a nossa oficina vai ficar, a gente está com um tempo bem escasso. Então vamos lá, porque vai ficar gravado. Tá, bom. Bom, pessoal, é o seguinte, então eu vou repetir 4 vezes isso aqui. Então, esse asterisco em azul que eu coloquei aqui, ele reflete justamente esses 4 giros do nosso gabarito, tá? Então, essa era a ideia. E esse bloquinho que está aqui dentro dessa repetição de 4 vezes significa o quê? O desenho do meu quadrado. Esse motivo que eu dei 4 quadrados aqui desenhados, tá? Pois é, acho que só a Lara. Talvez escrever para a Lara ali que talvez se ela sair do sistema e voltar novamente, provavelmente seja um problema pontual lá no equipamento da Lara. Tá? Ok. Bom, pessoal, já são 6h08, né? Eu vou só passar para o desenho número 3. Vocês não precisam fazer o desenho número 3, mas eu quero trazer a linha de raciocínio que observem essa construção geométrica que foi feita aqui só com quadrados, tá? Ela não está tão precisa. Isso aqui eu fiz com o meu gabarito que eu montei. Meu gabarito não é bem um quadrado, mas perceba que eu posso ter, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Eu tenho 8 repetições. O detalhe é uma coisa que é legal da gente poder conversar aqui, isso é uma coisa importante para poder instigar o raciocínio lógico. Isso aqui, eu acho que aí contempla todas as faixas etárias. Oi? Licença, tá tudo em branco para a Mônica. Alguém mais está tendo problema no vídeo? Está aparecendo o desenho 3 agora. Eu estou com um terminal de retorno aqui, está aparecendo o slide. Tranquilo, bora lá. Bom,
Então, qual é o detalhe aqui, gente? O detalhe é justamente poder explorar esse raciocínio, porque aqui eu tenho 8 rotações aqui desse meu gabarito. Então, o que eu teria que fazer, né? Eu teria que repetir isso aqui, né? Eu até botei uns espacinhos, eu queria fazer uma enquete com vocês, fazer 8 vezes, né? Aqui eu repito 8 vezes, ou seja, é o número de vezes que eu vou girar o meu gabarito, mas olha só, eu vou desenhar o quê? Eu vou desenhar o meu quadrado, tá? Aqui, como eu vou desenhar o quadrado, o ângulo interno do meu quadrado aqui é 90 graus, mas cada vez que eu for rotacionar o meu gabarito, o que eu tenho que perceber? Isso é uma coisa legal para trabalhar diversas séries, inclusive, não sei se tem algum professor aqui, tem professores que estão assistindo nossas oficinas também, mas a gente pode trabalhar os ângulos. Então, se esse ângulo aqui é 90 graus, a metade desse ângulo aqui vai ser 90 dividido por 2, então isso aqui vai ser 45 graus, né? Então, trabalhar esse tipo de questão aqui é bem interessante, né? 45 graus. Então, significa o quê? Que eu deveria colocar que essa rotação que está atrelada aqui, ó, essa rotação aqui vai ter que ser de 45 graus. Então, isso são dados, são informações que eu preciso justamente para poder utilizar lá no Scratch depois. Tá? Então, não vamos fazer isso aqui, eu vou só avançar. A gente só tem 20 minutos aqui para trabalhar na nossa oficina. Tá? Bom, acho que, pessoal, a Lara voltou, ok? Então, é claro, pô, eu perdi aqui meia hora, né? O pessoal pode dizer, perdeu meia hora para falar sobre esse gabarito, mas essa parte introdutória, essa parte inicial, somente conseguir fazer essa ligação entre a parte de geometria, essa questão da seta, das orientações, dessa construção de lógica, desses bloquinhos para poder executar essa tarefa, para poder ligar com o Scratch. Bom, em resumo, aqui, não vou ficar me detendo nessa teoria aqui, mas o Scratch, na verdade, é uma linguagem de programação, ele foi desenvolvido pelos laboratórios lá do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, tá? Bom, e para que serve o Scratch? Né? O Scratch serve para muita coisa. A gente pode criar história, a gente pode criar jogo, a gente pode criar animação, a gente pode fazer, inclusive, as nossas construções geométricas aqui, tá? Então, esse é o nosso propósito nesse momento aqui. Inicialmente, o Scratch foi projetado para ser utilizado por pessoas, né, por crianças, adolescentes de 8 até 16 anos. Mas como ficou tão importante o uso do Scratch? Porque ele começou a ajudar as crianças, inicialmente, a organizar a linha de raciocínio para poder resolver cálculos matemáticos, para poder resolver problemas de lógica, que isso acabou sendo expandido, né, para crianças bem mais novas do que 8 anos e para jovens e até mesmo adultos, né? Então é utilizado por todas as faixas etárias, tá? Então, em resumo, o Scratch é isso aqui. Tem uma outra documentação que eu posso deixar para vocês aqui. Eu queria fazer só algumas perguntas, tá? Então vou só iniciar minha enquete. Respondam sim ou não, eu queria conhecer o público que está fazendo a nossa oficina. Respondam sim ou não, quem já ouviu falar no Scratch? Era a primeira pergunta que eu tinha para falar para vocês, porque conforme nossos colegas a gente está conversando, em muitos momentos o nosso público é extremamente diversificado, então a gente sabe que tem professor, tem aluno, tem criança, tem jovens, tem adultos, né? Então aqui, olha só, eu vou até publicar aqui rapidinho a nossa enquete, só para a gente ter um overview do que está acontecendo aqui, ó. Por enquanto aqui, ó, 14, né? Vou publicar aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia, né? 14 não tinham ouvido falar no Scratch. Para aqueles que já ouviram falar, bom, um pouquinho de paciência, mas são conceitos iniciais. Bom, eu vou abrir uma outra enquete que eu quero que vocês respondam. A pergunta é, né, não adianta só ter ouvido, vocês já usaram o Scratch? A resposta é sim ou não. É claro que para quem não ouviu falar, não deve ter utilizado, mas para quem já ouviu, por favor, responda. Até o momento aqui, poucos utilizaram o Scratch. Eu vou publicar novamente a enquete, só para ter um overview, tá, gente? Não é para ter um número tão preciso, né? Nós temos 59% dos nossos participantes online aqui, estou publicando também, né? Agora deu finalização aqui, 84% não utilizaram o Scratch. Uma outra pergunta também, sim ou não. Você gostou de usar o Scratch?
para quem, eu sei que foram poucas pessoas aqui, tá? Então, talvez faça pouca tá, vou publicar aqui os dados, tá? O pessoal gostou de utilizar o Scratch, tá? Bom, a terceira e última pergunta, tá? Não vou fazer mais nenhuma outra pergunta, mas isso aqui é muito importante, porque eu tinha até conversado com os colegas das oficinas, né? Respondam A, B ou C. Nesse exato momento, vocês estão usando computador, celular ou tablet, A, B ou C. Porque a minha dúvida era justamente essa, pô, como é que eu vou fazer uma oficina de Scratch se a pessoa está utilizando o celular, a tela pequenininha e tal. E aí, por isso que eu bolei uma oficina completamente diferente. Nós temos aqui 70% utilizando o computador. Isso vai ser legal, tá? Eu não sei se a gente vai acabar terminando a oficina, faltam 15 minutos e agora que vai começar o bacana aqui da nossa oficina, né? A hora de juntar a parte de geometria. Isso que eu pulei, eu cortei vários slides aqui, como é que eu fazia para dividir o ângulo lá de 90 graus com compasso, com esquadro, para dividir em três partes, né, em ângulos de 30 e de 30 em 30 graus, para fazer uma outra construção mais interessante, publicando aqui em Cache, então. Ok? A grande maioria está utilizando o computador, letra A, uma pessoa está utilizando o celular, e C, não tem ninguém utilizando o tablet. Tá, eu vou seguir adiante aqui, então, para tentar chegar pelo menos a uma parte aqui. Isso aqui é um exemplo do Scratch, tá? Então, aqui no lado esquerdo, eu tenho uma abelha, e o propósito dessa abelha aqui é andar nesse labirinto, né? Esse labirinto aqui, na verdade, é só essas pequenas casinhas aqui, mas cada ponto de interrogação tem uma pergunta. Se for uma flor, essa abelha deve colher, né? Deve pegar o néctar, né? Se for, na verdade... Então, deixa eu observar aqui uma coisa. Posso fazer uma observação enquanto tu tá olhando aí? Sim. Ah, tá. Gente, não esqueçam de colocar o nome de vocês em notas compartilhadas e cuidado para não deletar o nome das pessoas que já estão ali, certo? Uau. Apagar, né? Bom, vou voltar aqui, então. Então, eu tenho essa abelha que, nesse ponto de interrogação aqui, ela pode verificar se é um favo de mel, aí ela vai ter que fazer mel, no caso, ou se for uma flor, coletar o néctar, tá? Isso aqui é só os bloquinhos ao lado direito de como é que funciona esse joguinho aqui. Tá? É só um exemplo aqui do uso do Scratch. Bom, como é que eu faço para usar, tá? Então, eu estou partindo do pressuposto, com base na nossa enquete, eu já tinha preparado isso. Eu tenho vários slides aqui, então estou pulando a apresentação para de acordo com o direcionamento que vocês me deram. Como é que eu faço para usar o Scratch? Então, tem esse site chamado scratch.mit.edu e tem essa tela inicial aqui. Então, vocês vão clicar no botão entrar e eu peço para que vocês não façam isso nesse momento, porque senão a gente vai ultrapassar as 18h30, isso aqui vai ficar gravado. E a Lisandra depois pode mandar um e-mail com esses links aqui, tudo organizado, inclusive com o PDF da apresentação. Tá? Então, vocês vão ter que fazer, entrar aqui, clicar nesse entrar, e uma página aqui para criar um usuário e uma senha. Tem que ser online? Eu prefiro utilizar online porque é onde o pessoal que desenvolve o Scratch está sempre atualizando a ferramenta. Tem os clientes que tu pode instalar para quem quiser instalar no próprio computador, tem para Windows, tem para Mac e tem para Linux, tá? Então, basicamente é isso, cria um usuário e uma senha e depois coloca o usuário e a senha e vai entrar na tela do Scratch. Bom, depois que eu estou logado na tela do Scratch, vai aparecer esse menu aqui, né? Eu estou logado como Malbrapa, que são as iniciais do meu nome, tá? Maurício Braga de Paula, Malbrapa. Eu vim aqui em minhas criações. Eu já tenho algumas criações prontas aqui que eu fiz até para a nossa oficina. E aí eu vou criar um novo projeto que seria a ideia de como eu posso fazer isso. Bom, quando eu crio um novo projeto, eu venho para essa tela aqui. Eu vou começar por onde aparece o gato. Esse gato aqui é o mascote do Scratch. É aqui que vai ser executado o meu joguinho, ou a minha história, ou a minha construção.
Aqui em cima eu tenho esse octógono aqui desenhado, que está em vermelho, é um comando para parar a execução da tua construção do teu jogo. E essa bandeirinha verde é para poder iniciar a construção. Aqui, bem no meio onde eu estou passando o ponteiro do meu mouse, chama-se área de edição. É aqui que eu vou arrastar esses blocos, chamados blocos de comando. Eu tenho vários blocos, tá? Eu já vou falar sobre esses blocos aqui daqui a pouco. Então, eu vou arrastar os blocos para dizer como é que esse meu gato vai se comportar nesse palco, ou seja, como é que ele vai se comportar na minha cena. Bom, quem é esse gato aqui, né? Então, vindo aqui para a parte inferior, esse gato é chamado de sprites, tá? Sprites, na verdade, são personagens, tá? E não existe só o gatinho, eu até escolhi outro para justamente a gente variar um pouco e já iniciar algo um pouquinho diferente. Para finalizar essa tela inicial do Scratch, eu botei uma setinha aqui para esse item que é super importante, porque a primeira vez que vocês criam uma conta de vocês, não vai aparecer a caneta, que é onde a gente precisa utilizar para fazer aqueles quadrados das nossas construções. Então, eu tenho umas extensões que eu posso colocar aqui. Só para dar um exemplo, além da caneta, tá? Para quem conhece aqueles brinquedinhos da Lego, tem uns Legos que tem de eletrônica junto, eu posso fazer aqueles brinquedos da Lego serem compostos pelo Scratch. Então, isso é outra exemplo. Eu posso usar uma câmera naqueles Legos, fazer brinquedos remotos, enfim. É bem bacana. Bom, voltando para a nossa realidade aqui. Bom, então, se eu clicar aqui no item Sprites, olha só quantos personagens eu tenho, tá? Então, eu tenho pessoas, eu tenho balão, eu tenho bolo de aniversário, eu tenho caranguejo, eu tenho vários aqui, vocês podem explorar depois. Eu selecionei um bit aqui, na verdade um besouro, e eu posso alterar a direção dele. Então, a direção inicial de como é que vai ficar apresentado esse meu personagem aqui. Com licença, só um minutinho. Mais alguém está com a tela branca? A Mônica está com a tela branca? Tá. A Mônica botou 18 e 21. Mônica? Tá, voltou a tela. Agora sim. Ótimo, continuamos. Eu estou atualizando aqui o meu bate-papo com os outros colegas que estão ajudando aqui em todo o suporte. Queria já agradecer aqui a Lisandra, a Márcia, o Christian e o Giovanni no suporte aqui, enquanto a gente está trabalhando aqui, fazendo a oficina. Ok, vou seguir adiante então. Então, tem os vários personagens ali. Eu escolhi o besouro aqui, tá? Por que eu escolhi o besouro? Porque essa visão que aparece do besouro, eu estou olhando de cima. Essa visão de cima aqui ajuda bastante a fazer aquela associação com a pontinha da minha caneta. Feito? Então, agora eu venho para o desenho 01. Então, olha só, eu vou pegar... Esse bloquinho que está aqui, ó, era aquele bloquinho para a gente desenhar o quadrado, tá? Então, eu trouxe aqui do lado esquerdo aquilo que nós já fizemos. Tá? Bom, eu trouxe o nosso sprite para cá, o nosso personagem, e eu só quero comentar uma coisa aqui que eu não tinha comentado antes, mas o palco, na verdade, né, para quem já estudou, para as crianças que estão assistindo, vão estudar isso aqui no futuro, esse palco, na verdade, é um plano cartesiano. Tá? Então, já botei até um sistema de coordenadas cartesiano ali. Isso, só uma observação, gente, como tem muitas imagens que eu preparei aqui, gráficos, eu botei os gráficos em alta definição para ficar bem legal aqui a apresentação, pode ser que isso esteja afetando a tela em branco, então ele carrega a imagem para o equipamento de vocês e depois aparece ali. A Gisele está mostrando uma construção ali. Ok? Ok, bom, eu vou seguir aqui... Então, olha só, o meu palco, na verdade, é um plano cartesiano. Tá? Essa é a ideia aqui principal. Bom, estou trocando novamente o slide aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse personagem e ele vai ficar deslocado bem no 00 do meu plano cartesiano. Essa é a ideia. Por isso que eu já coloquei
a orientação desse meu besouro para 0 grau, ou seja, ele vai ficar apontando para cima. Então, agora que a gente já tem o nosso besouro lá, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre esses blocos aqui. Bom, os blocos necessários para fazer a nossa construção. A imagem já deve estar carregando para vocês, essa imagem aqui ela deve ser bem carregada. Eu vou utilizar esse bloco chamado eventos. Esse bloco eventos é quando, eu vou utilizar esse bloquinho aqui, ó, quando a bandeirinha for clicada, ele vai executar a minha construção, tá? Não se assustem, pessoal, tá? Vamos com calma aqui, que a gente vai trabalhar direitinho isso aqui. Qual vai ser o outro bloquinho, qual outro bloco a gente vai precisar? Um bloquinho de movimento, porque eu tenho que movimentar o meu besouro lá no meu palco, tá? E não se preocupe, eu não vou falar em plano cartesiano, não vou falar em coordenadas, não vou falar em nada, tá? Então, o bloquinho que a gente vai usar aqui, ó, mova 10 passos, né? Eu vou utilizar 100 passos, porque o meu besouro anda muito devagar, então eu vou utilizar 100 passos para ele. Um outro bloco que eu preciso é um bloco de controle. Lembra da repetição? Eu tenho que fazer 4 vezes aquele processo para desenhar o quadrado. Eu vou repetir, então vou usar o bloco de repetição. Um outro bloco que eu vou precisar é o bloco de caneta, ó. O que é legal porque eu posso trocar a cor da caneta depois, tá? Eu acredito que não vai dar para fazer nessa oficina aqui, mas eu preciso adicionar uma extensão. Não se preocupe que eu fiz um vídeo, depois que vai ficar tudo organizado para vocês poderem fazer, assistir depois em casa, tá? Então, eu preciso desses blocos aqui. Bom, qual vai ser a correspondência que eu quero fazer com vocês aqui? Deve estar carregando a imagem, não se assustem, tá? Eu estou dando um zoom para ficar bem grande na tela de vocês. Então, lembra daqueles bloquinhos que eu tinha conversado com vocês? Eu procurei até pegar as mesmas cores para a gente poder fazer uma associação, ou seja, uma correspondência. Então, aquele bloquinho lá da caneta, quando eu for pegar a caneta no mundo real para fazer a mão, aqui no Scratch vai ser o quê? Usar a caneta. O repetir 4 vezes no mundo real, aqui no Scratch vai ser o quê? O bloquinho de repetição. O mova para frente com a caneta vai ser o mova, lembra que eu falei aqui, ó, tem que ser mova 100 passos, porque meu besouro anda muito devagar. E o girar 90 graus, eu já tinha até colocado aqui, ó, uma setinha circular aqui, ó, é gire 90 graus, tá? Não se preocupe com essa unidade de graus aqui, tá? É só girar, se eu girar totalmente para a direita, aí eu posso trabalhar os ângulos aqui. O que é legal na matemática é disso que eu posso transcender lá das séries iniciais até o ensino superior trabalhando aqui. Tá? Dá para fazer muita coisa bacana. Então, essa correspondência que eu fiz aqui, tá? Então, opa. Ok? O resultado produzido, tá? Vai ser justamente isso. Eu fiz uma timeline, uma linha do tempo, para poder mostrar para vocês, ó, o que vai acontecer? O meu besouro vai estar olhando para cima, ó, 0 grau. Depois eu vou mandar ele mover 100 unidades. Ele vai estar no segundo quadradinho aqui do meu filmezinho. Depois, ó, gira 90 graus, vai estar aqui. Depois vai andar mais 100 passos, gira 90 graus, vai ficar com a cabeça para baixo, ó. Vai mover mais 100 passos, gira 90 graus de novo, vai ficar olhando para o lado esquerdo. Depois ele vai andar mais 100 passos, vai chegar no ponto de origem. E para finalizar, ele vai girar 90 graus, vai ficar apontado com a cabeça para cima. E aí vai terminar a execução daquela parte que nós fizemos, que era a parte do papel e da caneta, e depois aqui do nosso bloquinho, que foi transposto do papel para o Scratch. Bom, o que eu quero dizer com isso, né? Eu espero que todo mundo esteja observando a correspondência, o resultado produzido e a minha linha do tempo. Então, mas eu sei que faltam 2 minutos, tá? Recebi aqui uma mensagem aqui. Existem várias ferramentas que fazem isso, tá, gente? Mas uma ferramenta bem antiga, não é tão antiga, tá? Não vamos falar de idade aqui, mas uma outra ferramenta que é utilizada é o logo, tá? Eu já trabalhei com o logo, é muito bacana o logo também, só que o logo lá usa tartaruga. O Scratch utiliza o gatinho, tá? Então agora o que eu estou fazendo aqui, ó? Vou botar o vídeo de como é que vocês podem fazer isso lá no Scratch, tá? O vídeo deve estar carregando vocês, ó. Tô lá na minha... Só vou dar uma pausa aqui. Ó, acho que deve estar carregando o vídeo para todo mundo. Essa página inicial é a página lá do Scratch,
tá? Criei meu usuário, já acessei e vou clicar em novo projeto, tá? Dá um play no vídeo aqui, deve estar sincronizado com vocês. Criando projeto, apareceu o gatinho, tá? Projeto do zero. Eu botei umas legendas ali, tá? Vou escolher agora o meu personagem. Escolhi o meu besouro. Vou apagar agora o meu gatinho. Ó. Tem uma legenda, um atalho de amarelo com vermelho lá. Vou apagar o gato. Até para facilitar essa questão de orientação desse meu personagem ali. Estou mudando a orientação dele, olha que bacana. Para quem já estudou Scratch, deve estar achando muito chato isso aqui, mas aqui está tendo o primeiro momento, tá? Eu acho que isso é bem legal, dá para fazer muita coisa interessante na parte de geometria. Tá? Vou adicionar extensão, ó. Dá para fazer som também, ó, tá? Som, posso botar música, posso botar outros sons. Agora começa a arrastar os blocos. Ó. O primeiro bloco é para poder fazer rodar o meu programinha. Estou arrastando o bloquinho para pegar a caneta. Vou arrastar agora o meu bloquinho de repetição. Olha só, vou alterar para 4 em vez de 10 vezes. Por que é para 4? Porque eu tenho que desenhar 4 vezes, né? Eu tenho que desenhar 4 arestas. Por isso que é o tal. Para quem já é craque no Scratch aí, manda bala, tá? Mas eu acho que a ideia, a gente sabe que tem bastante gente que nunca viu, então, fazendo uma oficina bem introdutória aqui. Estou girando 90 graus. E é isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá naquela bandeirinha verde, ó, e quando eu clicar na bandeirinha verde, ó, rodando o script, ó, é chamado de script, tá? Ele vai lá e executa esse meu bloquinho aqui. Então terminou o videozinho, tá? Eu vou só voltar aqui para a apresentação. Então, em resumo, isso aqui, tá? Eu só botei a linha do tempo para a gente poder entender. Isso é legal, fazer um passo a passo aqui. Então, os pais que estão acompanhando as crianças, né? Eu sei que pode ser uma avalanche de coisas que a gente estudou em pouco tempo aqui, que a gente estudou, que a gente está aprendendo aqui em pouco tempo, mas isso é bacana para a gente começar a exercitar o quê? Raciocínio lógico, essa questão de trabalhar ângulos, né? Trigonometria dá para trabalhar, relação de triângulos também, dá para fazer um monte de coisa legal. Eu usei o quadrado, mas a gente podia ter usado um triângulo aqui. O que mais eu quero falar? Tá, o desenho 2, tá? Eu vou pular o desenho 2, tá? Já são 6h32. Tá? Eu vou pular para o final da apresentação aqui. Então, aqui, eu acho que é essa aqui. Ok. Esse aqui é o meu último slide aqui, sobre as construções para a oficina. Na verdade, teriam mais 2 desenhos, tá? Faltou o desenho 2. O desenho 2 era o quê? É aquele que tem os 4 quadrados, e o desenho 3 seriam 8 quadrados. E o que eu observo aqui, ó? Que quanto maior o número de quadrados, mais complexo, ou seja, mais interessante, mais legal vai ficando o meu desenho aqui. E, basicamente, a oficina seriam esses 3 desenhos de hoje aqui, tá? Então, eu queria agradecer a todos vocês que participaram aqui da oficina, tá? Queria agradecer também os colegas que me ajudaram aqui no suporte, nas ideias, para poder preparar a oficina para vocês. E eu vou passar a palavra para a professora Lisandra, para que ela possa fazer o encerramento e as considerações finais. Pessoal, muito obrigado mesmo. Bem, gente, Maurício, muito obrigada pela oficina de hoje, achei bem interessante. Eu não conhecia o Scratch, eu sou da época do logo, tá? Sou das antigas. Tá? Bem, para a próxima oficina, a gente vai fazer uma arte anamórfica sobre o cone. Tá? Para isso, a gente vai precisar de um pedaço de papelão retangular de 19 centímetros por 3 centímetros, tá? Eu sugiro de caixinha de leite, que fica mais fácil, tá? A gente vai usar esse pedaço de papelão retangular para fazer um compasso caseiro. Vamos precisar também de tesoura, de caneta esferográfica, de régua, de esquadro, tá? Esse esquadro
é aquele que foi feito, pode ser, né? Aquele que foi feito na oficina anterior, tá? Ou quem tiver esquadro normal também pode ser o esquadro normal, mas pode ser esse de dobradura. Vamos precisar de 4 folhas tamanho A4, pode ser folha de caderno, tá? Cola e material para colorir, tá? Lápis de cor, canetinha ou giz de cera, uma coisa ou outra. Tá? Então, quero agradecer novamente o Maurício, a Márcia, o Giovanni, o Christian. E, por favor, gente, verifiquem ali nas notas compartilhadas se realmente o nome de vocês está ali, tá? Por causa daquele probleminha que deu, tá? Atualmente está indo até o número 31, tá? Então, eu vou esperar uns minutinhos para encerrar a sala, tá? Para vocês verificarem, então, tá? Obrigada pela companhia de hoje. E até quarta que vem. Tá? Obrigada, Maurício. Gostei bastante. Tá? Abraço para todos.